Olá, sou Nelson Freitas Manzanelli e gostaria de trocar algumas ideias com vocês a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive da desconsideração da personalidade jurídica inversa. Bom, a desconsideração da personalidade jurídica, chamada Disregard of Legal Entity, ela foi constituída, ela foi criada no direito norte-americano no século XX em razão de alguns sócios aproveitarem da atividade empresarial e passarem a cometer fraudes. A fraude que era a seguinte: eu constituía uma empresa, uma sociedade, e aí eu dilapidava ou tirava o patrimônio da sociedade, a sociedade assumia eventuais responsabilidades e quando fosse executada não tinha nenhum patrimônio para honrar os seus compromissos. Com isso, em face da sociedade, ela ter uma personalidade jurídica diferente das pessoas que a compunham, obviamente os credores ficavam à mercê de não receber os seus créditos, obviamente. Por quê? Porque as pessoas físicas ou as jurídicas que compunham a sociedade não podiam se responsabilizar pela devedora que estava com os bens dilapidados. Dessa forma, percebeu-se que, em caso de fraudes, poderia se desconsiderar a personalidade jurídica. E isso foi sendo admitido no direito brasileiro de forma muito tímida na década de 80, 90, porque não havia previsão legal nesse sentido. E como forma de proteção à personalidade jurídica, acontecia da pessoa, do sócio, utilizar-se da sociedade e acabar não pagando os credores dela. A partir do momento que ocorreu a desconsideração da personalidade jurídica, que de uma forma muito tímida, passaram então a ter alguns percalços. E com isso, obviamente, o artigo 28 do CDC passou a disciplinar que em caso de relação de consumo, a desconsideração da personalidade jurídica poderia ocorrer, independente se havia culpa ou não, mas a mera inadimplência já era suficiente. É o que nós chamamos de teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Tirando a questão do CDC e também das relações do trabalho, que passou também a fundamentar em face disso, a mera inadimplência no pagamento das indenizações trabalhistas poderia fazer com que os administradores ou os sócios ficassem compelidos a pagar eventuais dívidas trabalhistas. No tocante às obrigações empresariais e civis, continuava a premissa de que não poderia ocorrer desconsideração, salvo se ocorresse uma fraude, uma confusão patrimonial e assim por diante. Depois de muito se discutir na justiça ou na jurisprudência e na doutrina, o artigo 50 do Código Civil regulamentou a respeito disso e estabeleceu que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Muito bem, então, de acordo com o artigo 50, passou a admitir a desconsideração da personalidade jurídica se ocorressem essas situações. Atualmente existe uma outra previsão, no caso aí uma interpretação, da desconsideração inversa da personalidade jurídica. O que significa dizer isso? Vamos imaginar que eu, pessoa física, tenho uma sociedade, eu estou devedor e sou sócio de uma sociedade que está solvente. Nesse caso, então, está admitindo que pode ser desconsiderada a personalidade jurídica da sociedade para pagar dívidas particulares do sócio. Ou seja, nessa situação, eu passo a não ter mais patrimônio, coloco todo o patrimônio em uma sociedade, obviamente, num primeiro momento não poderia ser atingido, salvo se demonstrasse também essa fraude. Então é interessante que cada vez mais está sendo criada uma situação ou disposições jurídicas, interpretações jurídicas, no sentido de que faça o pagamento, o cumprimento das obrigações, evitando-se que eu possa utilizar subterfúgios jurídicos para cometer infrações e não pagar os meus credores. Portanto, então, a desconsideração da personalidade jurídica, ela é hoje algo que é existente no mundo jurídico
e pode ser tanto da sua parte inversa como não. Então, desse modo, então, podemos buscar o patrimônio da sociedade para satisfazer uma dívida do sócio. Nesse caso, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o que é desconsideração da personalidade jurídica. Um abraço.